Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda à palestra Propósito de Vida. Eu não sei o porquê que o Espírito Santo me incomodou tanto na semana passada para eu trazer essa palestra para vocês, mas eu sabia que não era aberto, ou seja, eu sei que é alguém que ela precisa alcançar, eu não sei exatamente quem é, mas eu também não tenho problema quanto a isso, porque a gente está aqui para obedecer à voz de Deus. Eu lancei essa pergunta no Instagram, né? E se você está recebendo esse vídeo é porque provavelmente você clicou, né? E aí, Grazi, propósito de vida, como assim? Então, eu não sei se eu consigo fazer tudo num vídeo só. Vou fazer o possível, mas eu preciso que você entenda muito bem. Você precisa acompanhar até o final. As coisas, existem parênteses que são abertos, que eles só são fechados no final. Então eu preciso que você se comprometa a assistir do início ao fim. Não adianta você pular, não adianta você, tá aqui no início, agora você já clica pro meio, clica pro fim, porque você não vai entender. E eu preciso que ao mesmo momento que você esteja prestando atenção, você esteja com a sua Bíblia. Esteja prestando atenção, anota aquilo que te chama a atenção. Por quê? Porque a gente está fazendo uma construção do seu propósito. Eu vou falar a base principal, mas você vai começar a descobrir cada pessoa tem o seu próprio propósito de vida. Não é possível ou melhor, o meu propósito de vida ser o seu propósito de vida. Deus fez pessoas únicas com propósitos únicos. Então, é necessário que você faça essa análise por você mesmo. Isso não tem a ver comigo, tem a ver com você. E você vai entender que toda a sua história também está junto nisso. Por isso que é tão importante você seguir o vídeo até o final. Eu creio que eu consigo colocar tudo no vídeo só, mas se eu não conseguir, que você veja a parte 2. Mas no final do vídeo eu vou falar se tem parte 2 ou não. Eu creio, vou fazer o possível, melhor assim, para te dizer. Nós vamos estudar 3 histórias diferentes, todas bíblicas, e você vai entender qual o propósito de vida que Deus tem para você. Amém? Então, sem mais delongas, eu preciso, para falar, deixa eu fechar aqui. Para falar de propósito de vida, eu preciso começar a entender o que é a sua identidade. Quem é você? Quem sou eu? Então, estou aqui com a minha pastinha aqui da palestra. O que é identidade? No dicionário, significa conjunto de características que distinguem uma pessoa ou uma coisa e por meio das quais é possível individualizá-la. É basicamente assim. Enquanto você nasce, você vai crescendo, por vários momentos você ainda está se identificando. Tem horas que você vai falar assim, poxa, eu sou parecida com a minha mãe nisso. Não, eu sou parecida com o meu pai nisso. E isso é muito complicado quando você não tem um membro da sua família, ou você não tem a mãe, ou você não tem o pai. Porque você não consegue entender de quem você puxou. Você precisa achar essa referência para você entender de onde você veio. Grazi, e se eu não conseguir achar essa referência, existe possibilidade? Existe. Existe psicólogo, terapia, vai te ajudar a encontrar um norte. Não é minha área de atuação, mas é possível sim, tá? Então eu preciso entender que enquanto eu ainda estou copiando, eu ainda não sou eu. Eu só sou a Grazi quando eu paro de copiar. E eu não estou dizendo que a gente para de copiar ideias, coisas interessantes. Não, a vida inteira você vai copiar alguém. Mas quando você copia tudo sem nem mesclar se aquilo é interessante para você ou não, você está sendo uma cópia. Você não está sendo você mesmo. Você só é você mesmo quando você consegue entender, tipo, não, calma aí. Maria gosta de arroz com feijão e batata frita. A Grazi gosta de arroz, feijão e batata frita. Por que você gosta da batata frita? Porque a Maria gosta. Ué, então você não é a Graziela. Não. A Graziela gosta de arroz, feijão e batata frita, por quê? Porque eu gosto disso, disso e disso. Você só é você quando você consegue se individualizar. Quando você consegue entender quais são os seus gostos, independente do que o outro. Essa fase... Quer ver uma coisa que eu vou trazer pra mim? Eu amo usar tênis. Amo. Depois que inventaram tênis, cara, com saia, nossa, que maravilha de Deus. Um vestido. Então, se eu tenho a oportunidade de usar um salto alto ou tênis, eu escolho tênis. Pode ser que não fique combinando tão perfeitamente? Pode, mas eu gostei do tênis. Pode ser que
outra pessoa não escolheria, ok, mas eu gostei do tênis. É porque a Grazi já sabe quem ela é. Então ela não precisa perder tempo pensando no que o outro vai pensar. Eu só fico com essa coisa enquanto eu ainda não sei quem eu sou. E isso é uma construção que você precisa se identificar. Como se identificar? Primeiro você precisa saber quem é você na palavra de Deus. Aí eu continuo, olha, Deus que nos criou, nos fez únicos. Então não adianta você copiar ninguém, porque você é único. As piadas do pastor Cláudio Duarte são para ele, combinam com ele. Se o David Leonardo tentar pegar as piadas do pastor Cláudio Duarte, vai ficar estranho. Porque o ministério do David é diferente do ministério do pastor Cláudio. Se eu tentar imitar a pastora Camila Barros, vai ficar estranho. Porque Deus chamou ela para aquilo e eu para isso. Somos diferentes, sim. Somos únicos. Então, primeiro de tudo, entenda, declare sobre si, você é único. Não vai ter ninguém igual a você. Aceita que você não vai ser igual a ninguém. Já é a primeira coisa que você precisa entender. Você é você. Você é único. Aquela história, né? Você não é todo mundo. Deus nos enxerga em nós o que Deus enxerga em nós o que nós não podemos ver. Mas no propósito de vida eu vou te mostrar que a importância disso, de nós olharmos com os olhos dele. Nossa maior luta é em não sermos únicos e não entendermos que somos diferentes, porque nossa maior vontade, principalmente na adolescência, é ser igual. A gente não quer ser diferente, a gente quer ser igual. Só que o processo da maturidade me mostra que eu sou diferente. E eu aceito. Outra coisa, a nossa identidade ela é totalmente atrelada ao nosso propósito. Não tente copiar ninguém. O que deu certo para um não deu certo para o outro, porque você é único, isso eu já falei. Então vamos lá, João 1:12. Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, capítulo 1, versículo 12, vai dizer assim: mas a todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Você é filho, comporte-se como filho. Você consegue entender isso? Nada é difícil demais para um filho. Ai, Grazi, mas essa prova é muito difícil. Mas você é filho? Se você é filho, se comporte como filho. Você já pediu para o seu pai? Você está se esforçando, mostrando para o seu pai que você está se esforçando? A Bíblia fala assim, se vocês que são maus conseguem dar coisas boas aos seus filhos, ainda mais Deus. Pensa um pouco, abre a mente. Vai para 1 Coríntios 6:19. 1 Coríntios 6:19. Ele fala assim: ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Opa, como assim? A gente vive num mundo que fala, meu corpo, minhas regras. Se te faz feliz, não tem problema. Ué, como assim? O corpo não é teu. Eu gosto de uma análise que eu vi há um tempo atrás que falava assim, meu corpo, minhas regras. Então, manda teu coração parar de bater. Ele para? Ele te obedece? Tenta falar para uma pessoa que tá com câncer. Câncer, sai do meu corpo. E ele sai? Se esse corpo não é teu, as regras não são tuas. Quem faz seu coração bater é Deus. Quem faz o ar entrar e sair é Deus. Quem controla seus pensamentos é Deus. Ou melhor, quem te dá a oportunidade de pensar é Deus. O livre-arbítrio é Deus. Sua cognição é Deus, tudo é Deus. Então o corpo não é teu. Você não manda nele, você não tem poder nenhum sobre ele. Até na nossa mente é difícil da gente controlar. Você fala, não quero pensar, não quero pensar, não sei. Aí que você está pensando. 2 Coríntios 5:17. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. Só pode ser nova criatura se está em Cristo. Nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Você consegue enxergar uma nova criatura em você depois que você aceitou Jesus Cristo? Começa a pensar nisso. Se Deus te fez nova criatura,
É nova, não é uma versão melhorada. Ah, porque antes eu xingava, hoje em dia eu já não xingo tanto. Ah, então não é nova. Aí é a versão melhorada. Desculpa, mas não é Jesus. Quando ele fala nova é que é o velho, é tão diferente. Eu falo, não é possível que seja a mesma pessoa. É uma nova pessoa. Para fechar, Gálatas 5, 22 e 23. Precisamos demonstrar o fruto que está sendo produzido dentro de nós. E que frutos são esses? O fruto do Espírito. Que é o quê? Amor. Amor é a atitude de fazer o bem. Alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão. Mansidão não é você ser o bobo, não, que é o lerdão, tu faz o que quiser com ele. Não, mansidão é domínio próprio. É ver a pessoa falar, te espizinhar e você se controlar, saber o que vai falar. Mansidão é domínio próprio. E fechamos aqui. Agora, por que você precisa entender primeiro quem é você? Porque pra gente entrar em propósito de vida, eu preciso primeiro entender quem sou eu. Primeiro de tudo, eu preciso entender, será que eu tenho sido filho? Será que eu me sinto filho? Será que eu já sou uma nova criatura? Porque eu não posso encontrar um propósito de vida se ainda nem eu comecei a crescer dentro de mim ainda. E você vai ver que tudo que você vai entender depois tem a ver com o que você está entendendo agora. Primeira máxima de tudo. Quem sou eu? A minha identidade em Cristo. Eu me comporto como filho? Eu tenho as referências do meu pai? Ou não? Eu não tenho nada a ver com meu pai. Então eu não sou filho. Consegue entender? Então, primeiro, se não conseguir entender a identidade, volta o vídeo. Primeiro você precisa entender identidade. Qual a sua identidade? Se você entender qual a sua identidade em Cristo, você pode seguir para o seu propósito. Porque o propósito está atrelado à sua identidade. Agora vamos seguir. Propósito de vida, Jeremias 1,5. Abre Jeremias 1,5 aí. Pega a Bíblia. Olha, vou te falar, tem tantos países aí que não podem ter uma Bíblia física e a gente pode, então utiliza. Que um dia isso vai acabar. Jeremias 1,5 fala assim: antes que te formasse no ventre te conheci, e antes que saísses da madre te santifiquei. As nações te dei por profeta. A primeira palavra diz antes. Como é que acontece mais ou menos o propósito? É tipo assim, ó, tentar te explicar. Deus pensa assim, eu preciso de alguém para... Vou pensar em alguns exemplos, né? Eu preciso de alguém que quando toque o teclado, as notas penetrem a alma da pessoa tal, que vai salvar tal, que vai tocar pro grupo tal, que vai evangelizar tal, fulano vai nascer. É nesse sentido. Antes que você se formasse, Deus já tem um propósito para você. Antes que você pensasse em vir à Terra, digamos assim, se fosse o caso de um bebê pensar, ele já tem um propósito para você. O nosso maior erro é procurar esse propósito, porque a gente já está dentro do propósito. Você nasce dentro de um propósito. Você não precisa ficar caçando o seu propósito. O maior erro que Satanás tenta falar na nossa cabeça é exatamente esse. Você precisa se encontrar, você não precisa encontrar nada, você está dentro dele. Tenta imaginar essa cena. Pensa nisso agora no início, porque no final você vai ver como tem tanta lógica. É como se Deus te colocasse dentro de um ônibus, com janelas muito grandes, muito amplas. E você está vendo a vida passar lá fora. Mas você foi plantado dentro desse ônibus. Você pode ver tudo que está passando lá fora. Só que o ônibus tem um destino certo a chegar. Se você tocar a campainha, o motorista não vai te questionar. Você pode descer. A vida é sua, o livre-arbítrio é seu. Mas se você não descer do ônibus, você vai chegar no seu propósito. Entenda isso, que você quando nasce,
você está dentro desse ônibus. Seu grande trabalho é se manter dentro dele. Só que durante a caminhada você vai ver algumas coisas que vão acontecer. Se você não sair, você vai chegar lá muito rápido. Vamos seguir que você vai entender. Então, o projeto de Deus começa antes. Ai, não importa se teu pai era crente, sua mãe era crente, se você foi abandonado, se você foi um filho muito amado. Não importa, não importa, não importa. Isso é irrelevante. O propósito é o propósito. Nada disso mexe com o propósito de Deus. A única pessoa que tem o poder de acabar com o propósito é você. A única pessoa que tem o poder de atrasar é você. A única pessoa que tem o poder de dificultar o propósito é você. Então vamos lá. Romanos 8:28, amo esse versículo. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. E sabemos que todas as coisas, são todas as coisas, são todas, as coisas ruins, as coisas boas. Se você não descer do ônibus, tudo vai contribuir para o seu propósito. Ai, Grazi, mas foi horrível, mas contribuiu para o seu propósito. Foi terrível, mas contribuiu para o propósito. Se você não desceu do ônibus, está dentro do propósito. Você vai ver que tem coisas absurdas que aconteceram, que depois a gente vai agradecer por elas terem acontecido. Como assim? É coisa de Deus. Vamos, porque a gente tem muita coisa para falar. Eu falei para você que eu vou falar de 3 histórias. Eu vou começar pela primeira, tá? A gente vai falar da história que está em 1 Samuel 16:11. 1 Samuel 16:11. Pega a Bíblia, eu já te falei, usa a Bíblia. Então vamos lá, 1 Samuel 16:11 diz assim: Disse mais Samuel a Jessé: Acabaram-se os jovens? E disse: Ainda falta o menor. Eis que apacenta as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé: Envia e manda-o chamar, porquanto não nos assentaremos em roda da mesa até que ele venha aqui. A história você já conhece, né? A história de Samuel, né? Que ele havia ungido Saul a rei, mas Saul estava totalmente desobediente ao Senhor, e o Senhor manda Samuel ir ungir a Davi como rei. Porém, Samuel chega na casa de Jessé, falando a grosso modo para você entender, já que com certeza você já conhece essa história. Chegando à casa de Jessé, Samuel não declara exatamente o que vai fazer ali. Ele pede a Jessé para passar os filhos, e ele vai e espera pelo último filho. E no caso, ele com ele mesmo, né? Ele fala com Deus: Senhor, então é esse? O Senhor fala que não. E aí vai passando até Samuel achar que já não tinha mais filhos. E ele pergunta a Jessé: Jessé, acabaram os seus filhos? E aí Jessé fala: não, ainda tem um mais novo. O mais novo tá tomando conta das ovelhas. E aí Samuel fala: então envia-o e manda-o chamar, porquanto não nos assentaremos em roda da mesa até que ele venha. E aí então mandou em busca dele, o trouxe, era ruivo, formoso de semblante, de boa presença. E disse o Senhor para Samuel, né? Levanta-te e unge-o, porque este é mesmo. Então Samuel tomou o vaso do azeite, ungiu-o no meio de seus irmãos, e desde aquele dia em diante o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e tornou a Ramá. Se você parar para você olhar ali, não fala que ungiu a rei não, tá? Fala que ungiu Davi, mas ele não fala que Davi sabia que era sendo ungido a rei. Isso é bem importante você entender isso agora. Ou seja, ele sabia que havia uma unção sobre ele, mas ele não sabia exatamente para o que era. Porque Deus faz isso com a gente. Ele fala alguma coisa, mas ele não fala tudo. Então, eu queria que você pegasse isso. Davi estava pastoreando ovelhas. Para aqui comigo, se eu pego um papel e uma caneta, que eu queria muito fazer essa dinâmica com vocês. Eu queria que você pensasse aí, já que a gente não tem essa opção de fazer cara a cara, quais as funções de um pastor de ovelhas? Pastor de ovelhas. Pastor de ovelha faz o quê?
Grazi, um pastor pastoreia, tá? Mas vamos falar em português, claro. Um pastor, ele cuida, ele alimenta, ele trata, ele julga. Eu gosto de falar julga e eu sei que você... Pô, mas julga o quê? Julga as causas das ovelhas. É, tem duas ovelhinhas, uma tá pegando a comida da outra. Ele julga, ele fala, ó, essa comida não é sua, você não vai comer, agora é a vez da fulana comer. Ele julga. Ele... como é que fala? Ele ordena o caminho, direciona. Ele protege, ele zela. E com tudo isso, Davi foi pastor de ovelhas, mas ele não tinha ovelha. Ele cuida do rebanho do pai. Essa era a função de Davi naquele momento, tá? Pegou isso aí, né? As ovelhas não eram dele, eu falei. E aí, se você for parar para analisar a história de Davi, pegar aqui a Bíblia, só pra gente falar por alto, porque não vai dar tempo de pegar passo a passo, mas por alto. No 1 Samuel 16, Davi, ele é ungido. No 17, os filisteus se juntaram aos arraiais para a guerra e aquela coisa toda. No 17, versículo 12, só um momentinho que vai passar um barulho aqui. No 17, 12, fala assim: Davi era o filho de um homem chamado Jessé, que tinha 8 filhos. Só que o que aconteceu depois da unção? Nada. Davi volta para o campo para trabalhar. Por quê? Porque a unção, ou se fosse para os dias de hoje, uma coisa que seria mais fácil de você entender. A promessa de que algo vai acontecer na sua vida não significa que aquilo vai acontecer. Verdadeiramente. Você está nas tuas mãos todo o poder de fazer aquilo não acontecer. Se você sair totalmente da posição, se você descer do ônibus, se você errar tudo, você não vai acontecer a promessa. Não existe uma promessa que seja obrigatoriamente. Ah, Grazi, mas no caso da mulher, que teve contato com o profeta Eliseu, que o profeta falou que ela teria um filho, aquilo ali iria acontecer. Sim, mas ela também tinha o poder de fazer aquilo não acontecer. Sabe como? Ela tirava a própria vida. Sabe como Deus faz esse tipo de promessa? Porque Ele sabe do futuro, Ele sabe o que vai acontecer, Ele sabe que você não vai tirar a sua própria vida, Ele sabe que você não vai descer do ônibus. A grande dificuldade que a gente tem é porque não é Deus que precisa conhecer a gente. Somos nós que precisamos nos conhecer. Deus já sabe quem é você. Deus já te entende, já te conhece, Ele já te sonda. Só que Ele está te dando a oportunidade de você se conhecer. Porque você trava com essa porcaria dessa palhaçada que o inferno fala, que você tem que achar um propósito. Você já nasceu dentro de um propósito. Aceita que dói menos. É mais fácil. Vamos seguir. Aqui, Davi foi ungido, né? Bonitinho, tá ungido. Só que Deus manda ele voltar pro campo. Vai lá, vai continuar pastoreando ovelhas. Mas o que tem a ver pastorear ovelhas com o meu propósito de vida? Confia em Deus, foi Ele que te colocou ali. Ou você acha que Deus está errado? Deus erra? Não. Então confia. É só você seguir. Olha que interessante. Daqui você vai ver que chega no 17, Jessé, lá pro versículo 12, Jessé, que é o pai de Davi, manda Davi levar os alimentos para os irmãos dele. Eu não vou entrar em detalhe, depois você lê a Bíblia, que é muito mais importante você ler, e negócio, eu não sou obrigada a ler tudo, não. E aí, ele manda o Davi lá, na batalha, encontrar os irmãos. Davi vai. Chegando lá, ele chega na hora que Golias, que é um gigante, tá lá gritando. Por 40 dias, Golias estava gritando. E Davi chega exatamente no 40º dia, né? Me dá um homem, me dá um homem, me dá um homem. Coisa estranha, né? Um gigante tá pedindo mais um homem pra ele, cara. E Davi ouve aquilo. Só que você não vai ver nenhuma passagem na Bíblia falando que era para Davi enfrentar Golias. Não tem. Tecnicamente, a gente poderia dizer que Deus não mandou ele fazer aquilo. Mas ele ouviu. E ele viu. O que ele viu? Ele viu uma coisa interessante. Ele fala assim. Davi fala assim. Quem é, pois, versículo 26. Quem é, pois, este incircunciso filisteu para afrontar os exércitos do Deus vivo?
E Davi falando assim, quem é esse sem aliança com Deus? Quem é esse cara que nem crente é? Tá tentando tirar a onda com o exército de Deus. Quer ver? Eu vou ler na tradução. A NTLH. Afinal de contas, quem é esse filisteu pagão para desafiar o exército do Deus vivo? Olha como é que Davi sabia quem ele era. Ele fala, quem é esse cara que não tem aliança com Deus, que está tentando desafiar o exército do próprio Deus vivo? Só que quando ele fala isso, ele está se colocando como parte do exército do Deus vivo. Davi sabia quem ele era. Para você ver que a identidade não tem a ver com idade, tem a ver com identidade, maturidade de fé. Quem é você em Deus? Davi era um jovem, mas já sabia quem era. E muita gente está velho e ainda não sabe quem é. Como que é sujo? Dá tchau pro pessoal. Dá? Vamos seguir? Vamos seguir. Davi sabia quem ele era. Samuel 17:32, versão NTLH. Davi chegou e disse a Saul, meu senhor, ninguém deve ficar com medo desse filisteu. Eu vou lutar contra ele. Mas Saul respondeu, você não pode lutar contra esse filisteu. Você não passa de um rapazinho e ele tem sido soldado a vida inteira. Ele está falando assim, Davi, o Golias tem muita experiência. Você não pode lutar contra ele. Aí continua. 34. Meu senhor, disse Davi, eu tomo conta das ovelhas do meu pai. Quando um leão ou um urso carrega uma ovelha, eu vou atrás dele, ataco e tomo a ovelha. Gente, vamos lá. Se tu encontra um leão ou um urso e pega alguma coisa que tu tá tomando conta, tu vai atrás desse bicho? Seja sincero comigo, tu vai atrás. Tu se mantém à distância. Mas por que Davi já tinha essa coragem dentro dele? Será que essa coragem que tinha dentro dele de ir atrás de um leão ou um urso tem a ver com o propósito de vida dele? Já parou para pensar nisso? Segue e acompanha. Se o leão ou o urso me ataca, eu o agarro pelo pescoço e o golpeio até matá-lo. 36. Tenho matado leões e ursos e vou fazer o mesmo com este filisteu pagão, que desafiou o exército do Deus vivo. O Senhor Deus me salvou dos leões e dos ursos e me salvará também desse filisteu. Cara, tua mente explodiu? Se não explodiu, vai explodir. Analisa comigo. O cara tá lá numa profissão, tomando conta das ovelhas, tá? E tem nada demais acontecendo. Não tem nada demais acontecendo. O cara tá me contando que quando um leão ou um urso, e ele conta isso de boa, vai até ele e pega uma ovelhinha, ele vai atrás do bicho. Leão e urso é bicho que a gente corre na frente e não atrás. Mas ele vai atrás, ele é corajoso. E se um desses bichos tentar o atacar, ele o golpeia até a morte. Será que ele estava lá sendo treinado? Pra quê? Agora ele tá vendo um Golias. Aproximadamente pelos historiadores, Golias deveria ter 3,30 metros por aí. Gente, tá bem, Golias era um gigante, mas também não era um gigante. Gigante. 3,30 metros. Qual o tamanho de um urso? Copiou? Ele estava sendo treinado. Por isso que ele olha para Golias e vê nada demais. Ele já estava acostumado. As suas guerras têm o teu tamanho. Tá entendendo? O que vai vir depois, você já foi treinado antes. Por isso que a gente não pode fugir do caminho. Se você foge, você não treina. E se você não treina, você não tem estratégia para poder vencer. Foi você que fugiu. Consegue entender? Segue comigo. Aí você já conhece a história, né? Ele vai atirar. Eu não vou entrar na parte espiritual disso tudo, mas tem uma parte espiritual linda, mas não vai dar tempo. Ele segue, ele mata o Golias, né? Tem um detalhe aqui que Saul, se você seguir essa passagem, Saul vai falar para ele colocar a armadura dele. Só que se a gente fosse lembrar da história, quando você lê a história de Saul, a Bíblia fala que Saul era um homem alto, que ele era do ombro para cima de toda a população. Então ele era um homem alto. Imagina essa armadura num homem pequeno, porque Davi era um homem pequeno.
Faz entender que a armadura de outra pessoa não serve para mim. Eu preciso ter a minha própria, eu preciso ter as minhas próprias experiências, as minhas próprias vitórias, as minhas próprias, minha própria forma de lutar. E eu só vou ter a minha própria forma de lutar se eu treinar. Davi não fugiu do leão e do urso. E era por isso que ele tinha a própria forma dele de lutar. Ele vai, pega 5 pedrinhas, pega as pedrinhas dele lá, né? A gente não vai falar sobre isso. Ele vai encontrar o gigante e vai matar. Nesse momento que ele encontra o gigante, eu não vou falar da parte muito profunda, porque a gente está num estudo sobre propósito de vida. Não é, a nossa análise hoje não é sobre a história, mas tem alguns detalhes muito importantes que você poderia depois ler e se aprofundar. Mas interessante que no versículo 45 do capítulo 17 ainda, Davi fala assim: tu, falando de Golias, vem até mim com a espada, com lança e com o escudo, com 3 coisas. Porém, eu vou a ti, também com 3, em nome do Senhor dos Exércitos. Ué, não, Pai, Filho e Espírito Santo. 3 a 3. Só que a grande diferença é que os 3 objetos que Saul pegou, os 3 objetos que Golias escolheu, não era nada perto do Senhor dos Senhores, o Rei dos Reis. Aleluia. Pai, Filho e Espírito Santo vence qualquer coisa. Você está indo para as suas guerras com quem? Quais são os 3 itens que você tem levado para a sua guerra? Está perdendo? Tenho certeza que você não está levando o Pai, Filho e Espírito Santo. É algo que você precisa começar a entender. Davi, se você for olhar a Bíblia, ele não tinha nem a autorização para lutar. Mas quando ele convida para ir junto, cara, Deus precisa da vitória. Consegue entender? Já começa... Olha como a identidade de Davi era totalmente atrelada à caminhada. E aí ele mata o gigante. E aí quando ele mata o gigante, o nome dele é estampado assim. Certo? Só que depois de matar o gigante, o que acontece? No versículo 18, vai falar que Davi conhece Jonathan, né? E você já sabe que eles ficaram muito amigos, como se fossem irmãos. E aí tem um pedaço aqui que fala assim, versículo 2, e Saul naquele dia o tomou, falando de Davi, e não lhe permitiu que tornasse para a casa de seu pai. Não foi a primeira vez que Davi ficou com Saul no palácio. No capítulo 16, você vai ver que em alguns momentos Saul, quando ele era atormentado pelo aquele espírito mau, ele pedia que Davi fosse para lá tocar a harpa para que aquele espírito mau saísse. Só que no capítulo 18 fala que Saul já não deixou mais que ele fosse embora para casa, ele teria que ficar ali. E aí a gente não entende as situações que acontecem, que Deus permite, porque Romanos 8, 28 fala, todas as coisas contribuem para o bem. Davi precisava treinar. Treinar o quê? A como ser rei. Deus não falou para ele que ele seria rei, mas Deus precisava fazer ele treinar. Então Deus cria a situação. Saul não permite que Davi volte para casa. Então agora Davi tem que ficar ali e no palácio eu treino como se governa. O que Davi precisava treinar? Ele não precisava treinar a ouvir a voz de Deus, porque isso ele já sabia, e isso ele fazia. Mas ele precisava treinar a função de ser rei, esse dia a dia, essa informação. Por quê? Porque Deus já sabia que quando Davi fosse rei, Saul já teria morrido. Então com quem ele treinaria? Ele precisava treinar em vida. Olha como é que é interessante. Ninguém ali sabia que Davi tinha essa unção para ser rei. Ele tinha uma unção, mas ninguém sabia sobre o que era. Aí eu te faço a pergunta, se alguém soubesse que era para ser rei, era óbvio que Saul iria matar. Era mais rápido. Saul tinha raiva porque já enxergava em Davi o potencial para ser um grande guerreiro, porque o povo aclamava ele. Mas a certeza de que Davi seria rei, só Samuel que tinha. Segue aqui. Aí vai acontecer aquela coisa toda, Saul vai tentar matar Davi por várias vezes. Tem passagens aqui que falam que às vezes Davi estava lá tocando a harpa para o espírito mau parar de atormentar Saul, e Saul tentava matá-lo. É você estar no exercício daquilo que Deus te mandou fazer,
E a própria pessoa que você está ajudando está tentando te matar. E você está dentro do propósito. Você não pode ser do propósito. Tem um momento aqui que Davi precisa fugir. E fugir de quem? Da pessoa que ele estava ajudando. Que essa pessoa está tentando matar ele. Vão fazer de tudo para você não alcançar. Vão. Porém, se você continuar ouvindo a voz de Deus, seguindo os passos de Deus, você vai continuar indo em direção ao teu propósito. Vou acelerar a história de Davi. Davi vai fugir e aí ele vai ficar preso, vai ficar escondido dentro de uma caverna. Ele vai encontrar pessoas que o ajudem. Deus vai dar estratégia para ele. E ele vai encontrar pessoas que antes ninguém queria. E essa, a escória da sociedade, a parte ruim da sociedade, ele vai começar a ser o líder deles. De líder, aquele povo vai aumentando, ele vai começar a guerrear batalhas. Ele vai começar a tomar cidades pequenas. Ele vai ser aclamado a rei de uma cidade pequena. Depois ele vai ser aclamado a rei de Judá. Depois ele vai ser aclamado a rei de Israel. Primeiro rei de Judá e depois rei de Israel. Mas nada começa grande. Em vários momentos ele tem a possibilidade de matar Saul. E se ele mata Saul, ele se torna rei muito mais rápido. Mas ele, ao tempo todo, ele coloca no coração: eu não posso encostar o dedo contra Saul, porque Saul é ungido do Senhor. Saul não foi a escolha de Deus, mas ele foi ungido por Deus. Foi a escolha de acordo com o que o povo queria, mas foi ungido por Deus. Então Davi sabia que ele não podia matar uma pessoa para acelerar o processo. Davi sabia que se tinha que viver aquilo ali, tinha que viver quando acabou. E você vai ver que tem tantos livros. Davi escreve muitos salmos, muitos livros, muitos versos ou capítulos, para você entender, de salmos, porque salmos são hinos, né? E ele escreve, mas ele só conseguiu escrever porque ele viveu essa dor. Ou seja, a dor fez dele um compositor incrível, que, olha, maior livro da Bíblia é Salmos. A gente tem salmos de Davi maravilhosos que fazem a nossa alma se elevar ao céu. Mas ele só teve essa capacidade, esse poder de escrita, porque ele mergulhou naquilo que o Senhor Deus permitiu para ele. Se você não mergulhar, você não vai alcançar tudo aquilo que Deus tem para você. Se você não viver o propósito da forma que Deus quer, você não vai alcançar. É fato e é verdade. Você precisa aceitar o seu processo para você chegar a um propósito. Davi chega ao rei, chega a rei de Judá e depois a rei de Israel. E aí você para e fala assim: poxa, Graça, mas ele sofreu tanto. E olha que eu resumi muito a história dele. Sofreu. Chegou no patamar de rei. Chegou rápido porque não fugiu do processo. Você vai ver que é muito mais como é que eu vou te explicar? Vou falar primeiro o que eu estava querendo. Você vai ver que, como ele não saiu do propósito, do processo, ele alcançou o propósito. E enquanto a promessa não se cumpre, fica muito fácil porque está na mão de Deus, você só precisa obedecer. Mas quando a promessa se cumpriu, foi ali que Davi caiu. Caiu por quê? Porque descansou. A gente não pode descansar. Nosso descanso não é aqui, nosso descanso é na eternidade. Você pode descansar, dormir de noite, acordar, mas relaxar. A Bíblia fala que, a gente não vai entrar nesse processo, mas a Bíblia fala que a época que os reis estavam nas batalhas, Davi deixou de guerrear. Ele quis ficar em casa. E foi aí que ele caiu. A soberba precede a queda. Está escrito em Provérbios por Salomão. Então eu preciso entender que faz parte do meu processo. Eu não posso sair. Mas para fechar, eu queria te falar algo que você vai falar assim: poxa, mas Davi estava ali, passou isso tudo, e só depois que ele foi se tornar rei. Não, meu filho. O que um pastor de ovelhas faz? Pastor de ovelhas, a gente escreveu. Fui falando, fui escrevendo. Ele cuida. O que um rei faz? Ele não cuida do povo? A gente está falando do rei monarca de hoje, a gente está falando do rei monarca daquela época. Ele não alimenta, porque era ele que fazia os acordos para entrar alimento para o povo? Ele não trata?
Ele não julga as causas do povo, você viu como eu falei da ovelha? Ele não direciona o povo, nós vamos por aqui, nós vamos por ali. Ele não protege, zela e cuida do rebanho. O rebanho de quem? Do Pai, que do Pai que é quem? Que é Deus, porque da mesma forma que ele não tinha ovelhas, como rei ele também não tinha, porque tudo pertencia a Deus. E isso Davi sabia perfeitamente, porque ele foi muito bem treinado. Ele sabia que ele tinha, mas nada era dele. Essa é a importância de você entender. Eu pensei que daria para fazer a proposta de vida em um, mas não vai dar. Só deu para falar a primeira história. Só queria que você entendesse. Ainda vou ter mais 2 histórias que são muito importantes que você acompanhe essas histórias para você entender o processo, o seu propósito de vida. Davi não sai do propósito. Ele não puxou a corda. Ele chegou no destino. Ele se tornou rei. E depois que ele se tornou rei é que ele caiu. Mas aí é uma outra questão e é uma decisão dele, não é sua. A sua decisão é: não puxe a corda. Siga o seu propósito. Porque se você desce e interrompe, depois você vai ter que ficar no ponto de ônibus esperando para subir de novo. E pode ser que esse ônibus não passe mais. O propósito é um só. E você precisa se manter nele. Fecho com isso. Davi era rei desde a época que nasceu. Ele só estava no pasto. Ele só estava no treinamento. E o treinamento começa lá de baixo. Segue o próximo vídeo, que a gente vai falar de propósito de vida, parte 2. A gente vai falar sobre mais um processo para você poder analisar dentro da sua vida. Não deixa de assistir. Comenta aqui se você gostou, se você se identificou com alguma coisa do que eu falei. Que Deus te abençoe. Paz.